e Astronomia, FAPERGS, Copesul 2007, comendador, né? Comenda em 2006 e Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico da Presidência da República em 2009 e ex-diretor de avaliação da CAPES. Comigo na mesa, além dos nossos palestrantes, está a representante da ADURGS, o senhor Lúcio Vieira, vice-presidente da nossa ADURGS. Eu vou passar a palavra para ele para dar as boas-vindas a vocês todos. Obrigado, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui representando nosso sindicato nessa nova apresentação da Universidade do Futuro, e o tema instigante, interdisciplinaridade, ciência e tecnologia na universidade. Quero aproveitar nesse momento para registrar que, diante do quadro nacional, sexta-feira, os professores desta casa resolveram democraticamente aderirem à paralisação nacional contra as reformas em curso. Então, convido-os todos a se fazerem presente no ato que teremos lá na FACED, lá no Campo do Centro, com posterior caminhada até a esquina democrática, juntamente com os demais trabalhadores paralisados. Teremos então um grande ato local aqui de Porto Alegre quanto a essas reformas que estão sendo propostas. Agradeço os nossos palestrantes hoje por aceitarem esse convite, fazer parte dessa mesa e trazer um tema tão instigante como esse que será apresentado aqui. Obrigado a todos. Eu acho que a ideia é em torno de 20 a 25 minutos para cada um dos panelistas, e após a gente abre para intervenções, debates, e volta depois para a mesa para suas considerações. Ok? Podemos começar então. Professor Elgio. Pode botar ali. Não está com data joia? Eu vou ter que monitorar. Sim. Vou me dar o passador também. Bom, muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação retornar à minha casa. Eu tenho, aliás, uma sala que eu utilizo ainda como pesquisador aqui ao lado. E, para tanto, já que eu estou aposentado, eu sou assessor de Relações Internacionais do professor José Vicente. E, com isso, eu garanto, não o meu pão, porque é tudo gratuito, mas, de qualquer maneira, eu garanto a minha atividade de pesquisador. Eu tenho a grande satisfação também de ter tido a minha bolsa de pesquisador sênior renovada. São, parece que 47 em todo o país. Então, aos pouquinhos a gente vai tombando pelas curvas do caminho, mas felizmente ainda eu continuo ativo. Publiquei um livro o ano passado pela editora da URGS, A Tentação Fascista no Brasil, embora com esse título um pouco bombástico. Ele é um livro acadêmico, é análise de entrevistas que eu fiz há 40 anos com integralistas em plena ditadura militar, e que deu um belo livro de 830 páginas. E, nesse momento, meu compromisso como professor do doutorado em políticas públicas é com um projeto que eu já venho trabalhando empiricamente há uns 20 anos, que é uma análise das ciências sociais no Brasil em perspectiva latino-americana, onde eu tive a satisfação de realizar cerca de 900 entrevistas pessoalmente em todo o território latino-americano, das quais umas quase 600 no Brasil. E devo dizer que quase sem financiamento,
porque tendo escrito A Universidade em Ruínas na República dos Professores, eu devo agradecer ao professor Paulo Renato e ao professor Fernando Henrique Cardoso, que me deram a chance de percorrer o Brasil, convidado por diferentes universidades, e com isso eu fiz a minha pesquisa sem precisar de um financiamento especial, entrevistando as pessoas nessas circunstâncias. Então, dito isto, eu quero entrar no tema. Evidente que eu vou fazê-lo de forma bastante sumária, na medida em que o nosso tempo é relativamente reduzido, mas o meu foco será o seguinte. Primeiro, discutir alguns conceitos que, para aqueles que são mais experientes, não há novidade nenhuma, mas como aqui é um público misto de estudantes, técnicos administrativos e também eminentes professores, eu vou ter que trabalhar, às vezes, com conteúdos que dizem respeito a esses dois níveis de público que está aqui presente. Então, vocês me desculpem pela primeira parte, já que ela será um pouco mais conceitual, e para muitos, talvez, esses conceitos sejam já suficientemente conhecidos. E na segunda parte, o que eu pretendo desenvolver, como está no título, é como se passa do conceito à prática institucional. Dito de outra forma, se sabe que hoje virou moda, desde os anos 60, na Europa, se falar em interdisciplinaridade. E muita gente faz isto porque é moda. Nem sabe muitas vezes o que é. É uma questão complexa, nós veremos. E outros fazem porque estão convencidos de que esta é uma estratégia que se observa até nos prêmios Nobel, onde os grandes projetos premiados, em geral, são obra de uma equipe interdisciplinar. E há mais do que isso, eu diria que há até uma interdisciplinaridade estratégica para setores que estão com as pernas fracas na massa crítica. Se sabe que no Brasil, as regiões onde normalmente a pós-graduação se desenvolveu mais tardiamente, muitas vezes adotar cursos inter- ou pluridisciplinares era uma forma de ampliar a massa crítica, porque faltava gente especializada ou competente com a qualificação necessária nos tópicos ou nas áreas que fosse objeto daquela pós-graduação. Então, eu diria que tem uma interdisciplinaridade por carência em muitos países. Eu participei de avaliação na França e verifiquei que algumas universidades, o uso da palavra interdisciplinaridade é para esconder exatamente essa carência. Então, se junta pessoas com várias formações, a pretexto de fazer uma análise mais ampla do que a puramente disciplinar, mas, na realidade, se está procurando compensar as deficiências que existem internamente na massa crítica daquela ou desta universidade. Mas há também exemplos no Brasil bastante conhecidos, acho que o nosso representante, o Lívio da CAPES, deve lembrar disso, que foi o exemplo da Unicamp, que resolveu fazer um curso interdisciplinar na área de ciências sociais, mas aí não era por carência, era por excesso. Eles tinham professores de muito boa qualidade, mas que, apesar disso, do ponto de vista conceitual, achavam que deviam fazer um curso interdisciplinar. Só que, nessa época, a CAPES não tinha ainda um comitê multi- ou interdisciplinar, e esse curso pagou, sei lá, 7, 8 ou 10 anos esperando, sem poder ser aprovado, para poder funcionar, e depois ele voltou. Ele começou a funcionar regularmente e a CAPES criou, obviamente, o seu comitê interdisciplinar. Bom, então nós estamos diante de um terreno movediço, que dá para várias acepções, mas eu queria, então, de uma forma introdutória, apresentar algumas ideias relacionadas a essa problemática. Bom, a primeira observação que eu queria fazer
é que, modernamente, esta tendência à interdisciplinaridade, à multidisciplinaridade, que não são coisas iguais, ela começa na Europa, particularmente na França. E aí há uma série de autores que vocês em algum momento já devem ter ouvido falar, Edgar Morin, Piaget, Gusdorff, que são autores que contribuíram para esse debate já na década de 60, 70 e outros continuaram trabalhando na área posteriormente. Mas se a gente resolver recuar no tempo, vai ver que isso não é uma coisa necessariamente nova como reação à hiperespecialização que marcava um pouco o desenvolvimento científico dos anos 60. É também alguma coisa que já houve, não com as características que hoje se usa do termo, mas que já houve, por exemplo, na antiguidade grega. Quer dizer, quando se fala em episteme, já está se falando de um conjunto de conhecimentos, de discursos filosóficos, científicos, que já tem uma relação de interação entre si. Os grandes filósofos tratavam da ciência política, ou da política, como chamava Aristóteles, até a física e outros campos das ciências naturais. Portanto, naquela época, a ideia da integração do conhecimento como um conhecimento que não pode ser compartilhado de uma forma disciplinar, como ocorrerá no futuro, é algo que já está presente na ideia de episteme da antiguidade. Portanto, de uma certa maneira, essa ideia de que é preciso criar subconjuntos ou áreas de intercomunicação mais amplas não é algo que foi inventado pelo período moderno ou contemporâneo dos anos 60. Bom, dito isto, eu gostaria de começar dizendo que, segundo alguns autores, algumas confusões ou controvérsias epistemológicas sobre o conceito de interdisciplinariedade decorrem do próprio conceito de disciplinariedade. E o fato de que muitas vezes as pessoas não têm uma clareza a respeito do que é o âmbito propriamente disciplinar, geram-se confusões, controvérsias entre outros conceitos que têm uma visão mais abrangente. Então, a primeira coisa é tentar definir o que é disciplinar. Para muitos de vocês é uma coisa ridiculamente introdutória, mas cabe a mim começar por aí. Eu diria que a disciplinariedade, ela se preocupa no máximo com o mesmo e único nível de realidade. Isso é uma velha definição do Nicolescu. Ou seja, a disciplinariedade se ocupa de um saber com fronteiras e que obedece uma metodologia com limites demarcados. E nós sabemos o quanto aqueles que já se acotovelaram na disputa disciplinar das novas e das tradicionais disciplinas, o quanto as pessoas brigam para preservar a sua identidade disciplinar e muitas vezes aquela metodologia que ele considera correspondente e indissociável dessa área disciplinar. Agora, quando se deixa esse tipo de conceito cujas fronteiras são extremamente definidas, se entra para um outro conceito, que é um conceito que se pode chamar tanto de multidisciplinariedade ou de pluridisciplinariedade. E aqui, ao contrário do primeiro conceito, as fronteiras são extravasadas. E o que se procura é enfocar um novo tópico, uma nova problemática, um novo problema, a partir de diferentes disciplinas.
Não há ainda aqui interdisciplinaridade, porque, na realidade, nós estamos falando apenas de um conjunto de disciplinas que focam um novo objeto, mas não há nenhuma preocupação ou qualquer tendência que vise gerar uma interação ou uma reciprocidade entre essas disciplinas, de tal maneira que possa surgir algo novo que seria o produto, aí sim, da interdisciplinaridade. Então, o termo interdisciplinaridade, segundo Piaget, que é um dos clássicos dessa matéria, ele deve ser utilizado para designar o nível em que a interação entre várias disciplinas conduz a interações reais, a uma certa reciprocidade no intercâmbio, levando um enriquecimento mútuo. O que não ocorre na multidisciplinaridade nem na pluridisciplinaridade, e, obviamente, não ocorre também na disciplinaridade. Então, o termo interdisciplinaridade significa, ou deve ser designado, o nível em que a interação entre várias disciplinas conduz a interações reais, a uma certa reciprocidade no intercâmbio, levando ao enriquecimento mútuo. Estou retomando, de certa maneira, o conceito que eu acabei de dizer anteriormente. Agora, no meio desses conceitos que muitas vezes geram controvérsias epistemológicas, e muitos autores misturam muitos desses conceitos, sobretudo multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, ou um conceito que eu ainda não falei, que é a transdisciplinaridade. Há uma epistemóloga que esteve recentemente há um ano e meio, 2 anos, na UNILA, que é a professora Olga Pombo, convidada, aliás, por um físico, colega de vocês aqui, que trabalhou lá na UNILA, e que tem uma concepção que, a meu ver, resolve um pouco esses diferentes níveis e essas diferenciações que muitas vezes não são muito claras para as pessoas que dela tratam. E ela, então, tem a seguinte análise. Ela diz o seguinte, que pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e, inclusive, transdisciplinaridade, segundo ela, são momentos de um mesmo contínuo. Ou seja, um processo crescente de integração disciplinar entre 2 ou mais disciplinas, processo esse do qual a pluridisciplinaridade seria o polo mínimo dessa integração, porque na realidade não há realmente integração como nós vimos, e a transdisciplinaridade, o polo máximo. Aliás, a transdisciplinaridade, o polo máximo, e aí nós vamos ver depois que é um conceito bem mais amplo que interdisciplinaridade, e que a interdisciplinaridade seria um conjunto de múltiplas variações possíveis entre esse polo máximo da transdisciplinaridade e o polo mínimo da ou da multidisciplinaridade. Bom, existe podia avançar um pouquinho aí, não sei se... Aqui vocês têm um gráfico de um austríaco chamado Heinrich Jantz, que tenta, através desse pequeno gráfico, dar uma ideia um pouco mais visual dessas diferenças que eu tentei aqui explicar. Obviamente que a interdisciplinariedade está no início, acho que tem um problema ali no quadro, devia estar a palavra disciplinaridade, saiu multidisciplinaridade, mas tudo bem. São disciplinas separadas, 3 quadrinhos, como ali aparece. Depois vem a pluridisciplinaridade, onde aparece várias disciplinas concorrendo
para um objeto comum, mas cada uma delas mantendo a sua identidade disciplinar. Quer dizer, não há nenhuma tentativa de integração, nem de reciprocidade, mas simplesmente cada um, no olhar da sua disciplina, trata de um mesmo tema. Eu me lembro de um exemplo que foi dado, por exemplo, alguém que resolvesse trabalhar com as navegações, poderia analisar do ponto de vista da geografia, da matemática, das técnicas navegatórias. Quer dizer, cada disciplina contribuiria com o olhar, mas nenhuma delas cederia o seu objeto próprio, mas estariam olhando o mesmo fenômeno de vários ângulos. Então, isso seria, em última instância, a multi- e a pluridisciplinariedade. Agora, já a interdisciplinariedade, vocês veem que aparece as 3 disciplinas embaixo, interagindo entre si e produzindo uma outra realidade, um outro nível, um outro tipo de conhecimento, que está indicado por aquelas setas que vão em direção àquele quadrado que está ali representado. Então, a diferença entre a interdisciplinariedade e a pluri- e multidisciplinariedade é exatamente essa. É que aí realmente, é um fenômeno e um processo mais complexo, em que aquelas pessoas que trabalham disciplinarmente se dispõem a fazer esse esforço comum no sentido de interagirem para produzir um novo conhecimento. Agora, é bom que se diga, para evitar mal-entendidos, que não há boa interdisciplinariedade sem um sólido conhecimento disciplinar. Esse é um dos pega-ratão que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Bom, eu vou ser interdisciplinar porque assim eu sei um pouco de cada coisa e com isso eu aparentemente não sei nada. A interdisciplinariedade supõe um conhecimento sólido e interdisciplinar e só aqueles que têm um bom conhecimento da sua própria disciplina é que pode ousar a fazer voos interdisciplinares com outras disciplinas, nesse processo interativo, etc., capaz de gerar um novo conhecimento que supere os conhecimentos conhecidos de cada disciplina considerada individualmente. Finalmente, o gráfico que apresenta a transdisciplinariedade, ele mostra uma realidade que também não se confunde com a disciplinariedade, aliás, com a interdisciplinariedade, nem com a multi ou a pluri, porque aí são interações também entre disciplinas, que podem ser muito variadas, mas que se dão entre espaços dessas disciplinas, mas não necessariamente buscando um conhecimento novo gerado, em geral, por esse esforço, quando ele é autenticamente feito pela interdisciplinaridade. Então, na transdisciplinaridade, vocês veem ali várias disciplinas na base, e depois todo um processo de relacionamento entre as disciplinas, mas se reduz a uma relação entre disciplinas, mas não necessariamente gera aquilo que a interdisciplinariedade, enquanto tal, supõe que é a geração de um conhecimento novo. Bom, então, feitas essas observações introdutórias e gerais, eu queria enfatizar, no tempo que me resta, o que eu chamo do espontaneísmo interdisciplinar, a indução institucional. E aí eu tomo 2 exemplos, um do ILEA e o outro da UNILA. O que eu estou querendo dizer por aí? Estou querendo dizer que há espontaneamente entre grupos de pesquisadores, sejam pesquisadores avançados, sejam jovens pesquisadores,
Existem mesmo esforços que foram feitos no ensino médio, até com apoio da CAPES, no sentido de desenvolver esse tipo de esforço interdisciplinar, manifestações espontâneas deste movimento nessa direção. Ou seja, as pessoas se reúnem e resolvem dizer, bom, vamos fazer uma pesquisa interdisciplinar, e a partir daí desenvolvem uma série de conversações para chegarem a um determinado objetivo comum, e a partir daí se dispõem a desenvolver esse processo. Esta é uma forma comum quando pesquisadores, professores, estudantes resolvem se lançar espontaneamente nessa área sem nenhum tipo de obrigatoriedade. É uma espécie de ato de vontade, espontâneo, vocação de querer superar determinados limites que as disciplinas oferecem. Mas há também uma outra forma, que é aquela que, de uma certa maneira, o ILEA pratica e que se tenta praticar na UNILA e que eu gostaria de rapidamente apresentar para vocês. Ou seja, trata-se de, através de uma indução institucional, provocar atividades interdisciplinares. Então, se sai do espontaneísmo e se entra numa estruturação ou da universidade ou da organização que é capaz de estimular ou de induzir processos multi- ou interdisciplinares. Bom, vamos começar com a nossa experiência aqui, da URGS. Ela já é talvez conhecida da maioria dos senhores, mas eu acho que vale a pena fazer um retrocesso, porque em 96, quando foi criado o ILEA, a universidade já tinha um número significativo de cursos de pós-graduação, tanto como doutorado ou mestrados. Hoje, evidentemente, essa expansão é muito maior, em todo o Brasil e na URGS em particular, que é uma das universidades que está na ponta dessa expansão da pós-graduação no Brasil. Mas naquela época, nós tínhamos um diagnóstico que era o seguinte: toda a pós-graduação ela era eminentemente disciplinar. Por quê? Porque a CAPES também assim o fazia. Os comitês acadêmicos que avaliam, que acompanham trienalmente o desenvolvimento das universidades, eles eram estritamente disciplinares. E, como consequência, os cursos nas diferentes universidades enquadravam-se no modelo e tornavam-se eminentemente disciplinares. Então, a ideia de criar o ILEA foi um pouco a ideia de tentar romper com este monoteísmo disciplinar. Ou seja, de que maneira se pode criar um instituto que possa ter como missão estimular, incentivar os pesquisadores a desenvolverem atividades interdisciplinares. Eu me lembro que, quando se fez o regimento do ILEA, nós tínhamos que escolher um conselho científico. E esse conselho científico foi formado pelos mais importantes e destacados professores das diferentes áreas científicas da URGS, da física, da genética, está aqui o nosso querido professor Salzano, das engenharias, das ciências humanas, das artes que estavam começando naquela época. E o traço comum a esses membros desse conselho superior do IMEA é que todos eram disciplinares. Nenhum deles acreditava, talvez o Salzano, que era mais avançado nesses assuntos,
nenhum deles aceitava a ideia da interdisciplinaridade. Todo mundo apegado na sua disciplinaridade, orgulhoso do desempenho da sua disciplina, das notas do seu programa aqui ou ali, e jamais admitindo uma fissura nessa disciplinaridade. Aliás, esses dias, lendo um cartazinho na entrada aqui do campus, eu me dei conta que a física, não é, que eu sempre chamo que é um seminário maior, todos estão muito integrados e com uma formação muito reproduzida entre eles e com muita identidade disciplinar, e está lançando um curso chamado Engenharia Física. Ora, engenharia era inimigo da época, né? Quando se falava em engenharia era um negócio menor para os físicos, hoje se fala em engenharia física. Portanto, se está começando a pensar numa perspectiva diferente daquela que se pensava nos anos 90. Então, naquele período, o regimento do ILEA, só para recordar, e não vou insistir nisso porque muitos já conhecem, é que esse diagnóstico dessa excessiva disciplinariedade que havia na nossa pós-graduação fez com que no artigo 4º do regimento do ILEA se falasse que as atividades do ILEA, abrangendo tanto o estudo das ciências como das humanidades, privilegiará a abordagem multidisciplinar sem restrição ao campo de investigação. Acho que era a primeira vez que na universidade aparecia um conceito com esta abrangência e com essa ousadia que na época era olhada um pouco de forma desconfiada pelos setores mais tradicionais da universidade. A minha grande satisfação é que, passado 20 ou 30 anos, esses mesmos pesquisadores que eu os encontrei em outros contextos, na academia de ciências, na universidade, seja lá, todos tornaram-se interdisciplinares. Ou seja, todos descobriram que realmente a dinâmica do desenvolvimento científico caminha nessa direção. E, portanto, abrir-se para uma visão interdisciplinar foi algo que para ele se tornou natural, o que na época era algo que se olhava com alguma desconfiança. Então, esse é o primeiro exemplo. Quer dizer, nós tivemos na universidade, e é o único exemplo, talvez, no Brasil, a USP tem outro conceito de Instituto de Estudos Avançados, e o nosso foi o segundo naquele período, depois surgiram outros, é de que esse instituto deveria contribuir para estimular entre os nossos pesquisadores processos de busca de pesquisas conjuntas e interdisciplinares. Inclusive, tinha uma bobagem que ainda não foi devidamente implementada, a universidade nunca tem dinheiro, se criou uma sala do pesquisador, que tem o nome ainda que fica aqui do lado, e que tinha como objetivo colocar jornais, revistas, coisas que interessem aos professores que gostam de estar bem informados, tanto nacionais como estrangeiras, mas seria um lugar onde os pesquisadores, em vez de perder tempo tomando cafezinho aí pelos cantos barulhentos que a universidade oferece, teria um lugar onde encontrar colegas de outras áreas. E muitas vezes, e isso acontece em muitos países, na Argentina, por exemplo, a tradição de tomar um chá 5 horas com os pesquisadores em alguns centros ou institutos é uma tradição, e ali se cria um ambiente, ao mesmo tempo, de surgimento de ideias, de conhecimento, que é a pré-condição para alguém pensar em interdisciplinariedade. Porque há uma variável que, sem dúvida, dificulta a interdisciplinariedade, que é a variável tempo. Quer dizer, as pessoas estão tão envolvidas com as suas pesquisas, muitas vezes disciplinares, com as suas aulas, que não têm disponibilidade para estar construindo, não tem espaço previsto na grade do tempo disponível na universidade para se ocupar com buscas de atividades interdisciplinares. E, obviamente, que esta sala e o próprio Instituto, com os seus espaços em que se haveria de colocar pessoas
trabalhando já em pesquisas interdisciplinares, como se tivessem numa espécie de... como é que se chama essas... Não é um hub? Não. Não é um hub, é um cluster. Quando fazem num parque tecnológico, Incubadora? Uma incubadora. Eram verdadeiras incubadoras, não é? Que surgiram aqui de várias áreas e que tinham assento aqui transitório, e o grupo que depois se consolidasse desenvolvendo essas atividades, ele iria para outro ambiente, ou voltaria para o seu ambiente anterior, e o ILEA seria um local de preparação, de estímulo, como muitas vezes os parques tecnológicos são para aqueles que se dedicam a atividades mais nessa área de tecnologia. Mas, além disto, eu diria que, ao menos na minha perspectiva, as coisas avançaram. A experiência da UNILA, eu diria que é um passo avante nessa direção. A começar que o que se chama lá de IMEA, que é o Instituto Mercosul de Estudos Avançados, porque a UNILA começou reunindo os países do Mercosul, depois que ela se espraiou para o conjunto da América Latina. O IMEA é um instituto que também, como na URGS, é um órgão suplementar, mas só que é um órgão de abrangência transversal. Ele não se confunde com os outros institutos que a universidade tem, que nós vamos logo falar deles. Ele é um órgão transversal que tem como tarefa assessorar diferentes setores da universidade, especialmente na pós-graduação, mas também na graduação, com o objetivo de desenvolver essa missão interdisciplinar que essa universidade tem. Então, o fato deste instituto ter sido colocado como uma superestrutura da universidade sobre os institutos, já que não há lá faculdades, já deu estrategicamente a esse instituto um papel, vamos dizer, de liderança importante. É importante dizer que tudo começou... Como é que está o tempo? Passou já? Quantos? 7. Tá. Então, nos próximos 5 eu concluo. Tudo começou com cátedras interdisciplinares, que foram latino-americanas e que se chamava um professor eminente da América Latina, e ao mesmo tempo se dava essa cátedra ao nome de um importante cientista da mesma área da América Latina, e por aí se começou a pensar a graduação e, pouco a pouco, já que era uma universidade nova, na pós-graduação. Mas o que importa é o desenho da universidade. Ele não se confunde com o desenho da UNB, e não se confunde e tem alguma similaridade com o modelo da universidade do ABC, mas com uma ênfase diferente. Então, a estrutura acadêmica que foi concebida para a UNILA, ela tem, de um lado, institutos, não tem faculdades. E segundo, não tem faculdades napoleônicas. Nós tínhamos que nos liberar dessa maldição histórica brasileira e latino-americana, de que o modelo napoleônico ficou como algo intocável nas universidades que procuraram fazer os modelos mais inovadores. A USP é um exemplo. Criaram a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, imaginando que ela desenvolveria uma ação no conjunto da instituição e relativizaria o papel das faculdades de Medicina, Direito, Engenharia. E hoje, se a gente vai na USP, sabe que cada uma dessas faculdades napoleônicas estão mais fortes do que nunca e muitas vezes pouco integradas ao conjunto da instituição. Portanto, pouco universidade no sentido que esse termo deve ser entendido. Então,
nós não só não usamos a palavra faculdade, mas não usamos nenhum tipo de faculdade que relembre as faculdades de Direito, Engenharia e Medicina. O que não quer dizer que não existam cursos nas áreas de saúde, saúde pública, que não possam haver áreas na área de direito, cursos na área de direito internacional, comunitário, seja o que for, ou diferentes ramos da engenharia que também existem, com características interdisciplinares, mas nenhum deles com aquela pompa da escola de engenharia, que eu, como reitor, vivia uma experiência muito criativa e interessante de um engenheiro que fez a escola de engenharia militar, e que depois de mais de 20 anos resolveu fazer a reengenharia das engenharias, dizendo: nós temos que mudar a engenharia, que seguiu o modelo da física e da genética. O pessoal só quer fazer paper, e começar a fazer com que no final do curso de graduação as pessoas façam produtos tecnológicos. E isso foi uma coisa financiada pela FINEP, foi uma revolução que acabou não indo muito além de certos limites, mas deu uma sacudida um pouco naquela visão tradicional das velhas faculdades de engenharia, etc. Então, no nosso caso, nós temos não faculdades, mas institutos, e abaixo dos institutos, substituindo os tradicionais departamentos totalmente superados, nós temos o que se denominou de centros interdisciplinares. Então, os centros interdisciplinares eles têm competência própria para planificação, organização e execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão, atuando, quando necessário, em cooperação com outros centros congêneres. E cada centro interdisciplinar terá uma temática de trabalho científico, terá uma temática também de extensão, terá uma temática ou um campo de pós-graduação interdisciplinar e que tenha, evidentemente, a marca de uma vocação latino-americana, que é também a vocação dessa universidade. E cada um e em torno de cada uma dessas temáticas, é que os professores de diferentes centros interdisciplinares são agrupados, muitas vezes reunindo professores de mais de um centro interdisciplinar. Então, nesse sentido, é um processo horizontal de integração estimulado institucionalmente pelo desenho da instituição e que, apesar dos nossos doutorandos serem todos disciplinares e terem grande dificuldade em aceitarem isso, porque cada doutor quer ensinar aquilo que aprendeu no doutorado e ninguém se dá conta que eles fizeram apenas um exercício numa disciplina, num campo determinado, e que ser um professor de uma universidade implica numa visão muito mais ampla do conhecimento, mas eles tentam, talvez porque não se façam mais doutores como antigamente, apenas ensinarem aquilo que aprenderam no seu doutorado e puxam a rede no sentido contrário. Bom, eu não vou, depois nós podemos discutir isso, talvez, no debate, se houver, mas eu queria dizer que esses dois exemplos, do ILEA e da UNILA, são dois, entre tantos, que hoje se praticam, inclusive em muitos países, até mesmo na comunidade europeia, onde há muitas experiências inovadoras, em que a própria institucionalidade de determinadas universidades é um elemento indutor desse processo interdisciplinar. Eu acredito que bons avanços podem ser feitos e que é muito mais fácil criar uma universidade nova e poder inventar tudo do zero do que mudar uma consolidada como a nossa. Muito obrigado.